Amém? E nós estamos começando, como eu disse aqui, foi uma resposta do Senhor. Isso tem tudo a ver com o tema dessa mensagem. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens chamada Você é a Resposta. Glória a Deus. Declare assim comigo: eu sou a resposta. Esse livro, queridos, ele é um livro do pastor Marcelo Toshi, é da igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, é alguém tremendamente usado por Deus. Esse livro está à venda ali atrás por apenas R$25 e será a base das nossas ministrações nos próximos domingos. E eu creio que algo poderoso vai acontecer, porque Deus está ativando uma geração profética nos últimos dias, amém? E se você está aqui, você faz parte dessa geração que Deus quer usar de maneira poderosa. A base desse livro, a base bíblica está em João capítulo 14, verso 12, que diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e até maiores. Glória a Deus. Diga: obras maiores vão acontecer na minha vida. Em nome de Jesus, obras maiores vão acontecer na tua casa. Em nome de Jesus, obras maiores vão acontecer na tua história, na tua descendência. Em nome de Jesus, vai acontecer. Aleluias. E nós vamos aqui para a primeira mensagem. A primeira mensagem, o nome dessa mensagem é: onde estão os Elias desta geração? Esse é o tema da mensagem. Onde estão os Elias desta geração? Vamos abrir as nossas Bíblias? Em 1º livro dos Reis, capítulo 18. 1º livro dos Reis, capítulo 18, verso 16. Ok? Aleluias. Que ambiente poderoso da graça e do favor de Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 16 e 17. E diz assim: então Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe o viu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel. Que palavra pesada, que palavra difícil, que palavra desafiadora. Elias era um profeta de Deus. Elias era alguém extremamente usado por Deus. Elias foi levantado numa geração em que o povo estava se perdendo. O povo de Israel estava contaminado. E uma divindade estava sendo adorada no território de Israel, chamada Baal. E Baal era considerado o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. E você vai entender no curso dessa mensagem como tudo isso aconteceu. Mas essa pergunta muitas vezes é confrontadora. Imagina só, se você fosse chamado perturbador. Alguma vez você já foi chamado assim? Com alguém que estava perturbando, alguém que estava atrapalhando, alguém que estava interrompendo, alguém que estava destruindo projetos e sonhos. Talvez de maneira maligna alguém já tenha falado isso para você. Mas como cristãos, como homem, como uma mulher de Deus, como alguém que pertence ao Senhor, será que a tua presença já incomodou em algum lugar? Não porque você foi arrogante, porque você foi agressivo, ou porque você foi de certa forma mal educado, mas porque havia algo santo na tua vida a ponto de incomodar as outras pessoas. Sabe, Deus está levantando uma igreja que incomoda. Uma igreja incomoda muita gente, aleluia. E 2 igrejas incomodam muito mais. Mas o fato que eu quero falar, amados, é de uma igreja que tem uma presença que constrange. De uma igreja posicionada nos princípios do reino de Deus. Amados, em 2010 teve um censo do IBGE, e por esse censo foram contados 42.310.000 evangélicos no Brasil. Em 2020 haverá um novo censo, e há os indícios de que, por esse novo censo, os protestantes, os evangélicos sejam já maioria no Brasil. E isso é algo muito interessante, muito precioso. Fala da expansão do reino, fala da expansão do evangelho, fala da expansão do batismo no Espírito Santo, fala da expansão do novo nascimento, de uma vida no Espírito. Agora, o que deixa muitas vezes, o que nos deixa intrigados, é perceber que mesmo com o evangelho sendo propagado, alguns números não estão mudando, números alarmantes estão crescendo, como por exemplo, o índice de divórcios.
Os divórcios estão aumentando. Sabe, quando eu comecei a caminhar no Evangelho, era muito raro falar de irmãos cristãos evangélicos se divorciando. Mas hoje percebemos que até no meio do Evangelho, pessoas estão se divorciando. E parece que não entenderam que no Evangelho, o casamento, e o Evangelho que eu digo é a Bíblia, fala que divórcio. Tem situações peculiares que Jesus falou, como o adultério e outras questões, que até em parte autorizam ou permitem uma separação. Mas uma coisa é certa, querido, na Bíblia não existe separação por incompatibilidade de gênios. E não existe separação porque acabou o amor. Só que vemos, infelizmente, famílias sendo destruídas. Os números que têm aumentado no Brasil, independente de ser no Evangelho ou não, divórcios têm aumentado. Pessoas cometendo suicídio têm aumentado. Pessoas estão tirando suas vidas. Querido, nós vemos no Brasil que o Evangelho está crescendo. E paralelo a isso, ainda que a gente desconsiderasse o Evangelho, nós vemos no país do futebol, aleluia. E é o país do carnaval, onde o mundo diz que futebol e carnaval é vida plena, é alegria, é felicidade. Sabe, as pessoas olham lá fora e pensam, o Brasil é uma festa, o Brasil é o melhor lugar para viver no mundo. Agora eu te falo, no país do futebol e do carnaval, por que tem tanta gente tirando a vida? No país do futebol e do carnaval, por que tem muita gente morrendo? No país do futebol e do carnaval, por que tem muita gente viciada em drogas, se acabando nas drogas, se acabando no vício? No país do futebol e do carnaval, por que tem muita gente matando? Será que de fato é realmente vida? Sabe, eu gosto de futebol, acho legal. Carnaval já não faz parte da minha vida faz tempo, aleluia. Mas assim, futebol eu gosto. Eu acho muito interessante. Nada contra aquilo que é lícito. Aqui a briga não é contra o que é lícito. A questão é simplesmente levantar esse ponto. Por que está tendo tanta morte num país que representa a vida? Num país que é conhecido como pessoas agradáveis, amáveis, receptivas, hospitaleiras, pessoas felizes. Onde está essa felicidade que muitas vezes a gente não encontra aqui tão fácil? E os números têm nos assustado. Anos atrás fomos o 8º no ranking mundial de suicídios, com 11 mil suicídios. Desses 11 mil suicídios, 8 mil homens tirando suas vidas, e 3 mil mulheres, entre jovens e adultos. E Deus está levantando uma igreja como uma geração de Elias. Amados, tem muita coisa no mundo que destrói, que parece maravilhoso e destrói. Só para você ter uma ideia, certa vez eu li sobre uma pessoa que havia se entregado a Jesus. E antes de se entregar a Jesus, tem um livro que fala sobre isso, não lembro agora o nome do livro, mas é o testemunho de uma jovem. Essa jovem, ela era atriz de filmes adultos, e ela foi alcançada pelo Senhor, e ela conta o testemunho no livro dela, de que depois que ela foi alcançada pelo Senhor, o ministério dela foi se dedicar a resgatar pessoas desse meio também de filmes adultos. E algo que ela fala, foi uma passada de página. Eu estava na livraria evangélica, e eu li um pequeno trecho do livro e vi essa parte, onde ela dizia que o maior problema no meio das pessoas que são atores nesse ramo de filmes adultos é o suicídio. E por que eu falo isso, que isso assusta? Porque a questão da intimidade do homem com a mulher é algo muito prazeroso, só que é bênção dentro da aliança do casamento. Porque fora do casamento gera morte. Então você tem muita gente aí se envolvendo, mas por dentro está vazio, por dentro está morrendo. E imagina que cada envolvimento vai trazer vida, mas não é. Cada envolvimento fora da aliança vai trazendo mais tristeza, vai trazendo mais desespero. E as pessoas vão se perdendo, sabe? Muita coisa que a gente acha que é vida lá fora está semeando morte. Ainda nem entrei na pregação, aleluia, glória a Deus. Mas me fez lembrar tanta coisa, eu já vou falar agora antes que eu fale depois. Eu escutei ontem eu fui almoçar com a minha esposa num restaurante muito legal. Só que a gente não controla o que toca de música no restaurante.
E como também não é crente, mas não é surdo, a gente acaba escutando algumas coisas. E tinha uma música tocando. E nessa música foi uma gravação ao vivo, onde essa pessoa que estava cantando gritava bem forte para a plateia. Acho que a música falava disso. E a frase que me marcou foi: você vai sofrer. E a pessoa entra no palco ao vivo e gritando bem forte: você vai sofrer. E a população que estava assistindo aquela mulher vibra dizendo: ah! E eu fiquei pensando, meu Deus, na hora eu olhei para minha esposa e falei assim: profetiza. Porque aquilo foi uma palavra profética. E agora eu vou te falar uma parte da ciência. A ciência diz como são formadas as crenças. Eu não estou falando de crenças espirituais, eu estou falando de crença na tua mente. Uma crença é formada na mente de uma pessoa por tudo que você viu, ouviu e sentiu sobre um forte impacto emocional. Tudo que você viu, ouviu e sentiu num forte impacto emocional gera uma crença. Eu lembro, anos atrás, só um parênteses dentro do parênteses, que eu fui assaltado no trabalho. E naquela época eu ainda não conhecia o Senhor. E lá em casa, todo dia de manhã, eu tocava um CD chamado Companhia do Calypso. Glória a Deus. E tinha as músicas que tocava. De manhã cedo, café era escutando isso. Mas uma coisa me marcou. Porque no dia do assalto, como de costume, essa música foi tocada de manhã lá em casa. E naquele dia foi algo diferente, porque eu estava no meu horário de almoço, na sala de descanso, atrás do caixa. E eu escutei aquela confusão lá fora, não sabia o que estava acontecendo, de repente eu escutei um disparo. Quando eu escutei um disparo, eu corri lá para o fundo da empresa, me tranquei e fiquei esperando a poeira baixar, né? Aleluia. Mas depois que eu voltei, até aí tudo bem, fiquei assustado, mas não ainda no que era para ser. Depois eu voltei, amados, para onde eu estava sentado, descansando do almoço. E eu fui observar que havia um buraco na divisória, a 1 palmo da minha cabeça. E quando eu vi aquele buraco a 1 palmo da minha cabeça, quase que eu entrei em choque. E eu fiquei com medo de ir para o trabalho por vários dias. E todas as vezes que eu escutava a música que eu escutava de manhã, eu lembrava do assalto. E eu lembrava do que aconteceu. Então aquela música marcou a minha vida de maneira ruim, por uma situação paralela. É por isso que muita gente acontece situação de ruptura na família e vai lá para aquelas músicas da mesa do bar e outras músicas ali, e você associa a música com uma situação que aconteceu e você fica renovando aquele gatilho emocional. Por isso que quando eu falo, quando alguém profetiza algo como nessa música que está tocando agora, e a galera vibra, ela está ali sobre um forte impacto emocional, celebrando uma palavra maldita, vai acontecer. Mas se você gosta, amém, continua. Depois você pode me contar dos resultados. Eu não estou aqui para te criticar. Mas o fato é, assim como lá fora tem muita gente profetizando morte, está se levantando uma geração que está profetizando vida. E eu vim aqui para te falar nessa noite que você é a resposta dessa geração. Olha só o contexto que Elias estava vivendo. É muito importante entender bem o que estava acontecendo na época de Elias. O rei de Israel era Acabe, filho de Onri, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, muito mais do que todos os que o antecederam. Ele não apenas andou no mesmo caminho e erros de Jeroboão, mas foi além, ao desobedecer a direção clara do Senhor, Deus de Israel, de que não deveria se envolver com outros povos. O povo era para estar separado. Casando-se, ele se casou com a filha do rei dos Sidônios, chamada Jezabel, que era uma sacerdotisa do deus Baal. Então Acabe foi influenciado por Jezabel, serviu e adorou Baal, e construiu templos em Samaria, levando o povo ao pecado. Foi um período triste para essa nação. Eles passaram a viver um tempo de verdadeiro adultério espiritual, afastaram-se totalmente de Deus e do seu favor. A crença a respeito de Baal era de que Baal era um deus da fertilidade e da prosperidade, de que ele abençoava as colheitas e de que tudo dava certo. Para manter essas adorações, Jezabel tinha cerca de 450 falsos profetas que serviam a Baal no território de Israel. E pensando nisso, muitas vezes eu começo a refletir sobre essa questão da fé que nós temos.
Porque todo mundo parte do mesmo princípio, amados. Você que está aqui, ou qualquer outra pessoa que está em qualquer outra expressão de fé nesse território, começa a buscar o espiritual por uma necessidade. Ok? Não tem problema ter necessidade, e não tem problema buscar a Deus por necessidade. Agora, o que começou a acontecer ali foi uma prostituição espiritual. E eles começaram a colocar como mais importante a sua prosperidade do que o Deus que eles estavam servindo. E aí ele começou a mudar uma cultura. E hoje nós vivemos algo parecido com isso, onde os valores do mundo estão corrompendo a sociedade e às vezes corrompendo pessoas que pertencem ao reino de Deus. Sabe, nessa vida ou você influencia, ou você é influenciado. E muitas vezes estamos sendo influenciados por aquilo que é do mundo. Nem sempre somos chamados por Deus para um desafio, quando as circunstâncias à nossa volta são favoráveis. Na verdade, muitas vezes somos chamados como resposta para situações difíceis. Queridos, você é a resposta. E situações difíceis estão acontecendo em todo lugar. Talvez, muitas vezes você queira, não, então isso aqui é para coisa difícil, eu não quero. Mas, amado, pensa bem, dentro da nossa casa acontecem situações difíceis. Tem problemas familiares acontecendo, tem problemas com amigos seus acontecendo, pessoas que você ama, sabe, não estou nem falando para você de repente sair e ganhar o mundo para Jesus, mas eu estou falando que tem gente na tua casa que está morrendo, e você é a resposta. Pessoas que você ama, pessoas que você quer ver no céu, pessoas que você quer ver transformado, livre das drogas, casamento restaurado, filho recuperado, está lá na tua casa. E hoje à tarde, início de noite, Deus está te falando, você é a resposta. Eu não estou perguntando se você se sente capaz ou se vê capaz. Primeiro eu vim te falar que você é a resposta. E se você é a resposta, Deus vai usar a sua vida para responder a essa geração. Precisamos mais do que nunca de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, assim como Elias, para produzir frutos de arrependimento, transformação de ambientes onde estão inseridos. Agora eu vou te falar aqui sobre 4 pontos importantes para ser essa resposta. Primeiro, um Elias dessa geração, ele vive a sua identidade de filho. Vive a sua identidade de filho. Romanos 8, do 15 ao 17 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos ou medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amado, que palavra poderosa essa referência. Ali ele fala de 2 espíritos. O primeiro espírito que é dito ali é o Espírito do Senhor. Mas ali fala também do nosso espírito. Você é espírito. Quando você entrega a sua vida a Jesus, o teu espírito é regenerado, é renascido. Alguns usam a figura de como dissesse assim: antes de Jesus, você era como um rádio quebrado, que nasceu para estar sintonizado, mas estava quebrado e não sintonizava. A partir do momento que você recebe Jesus como Senhor, então esse rádio é feito novo. A palavra que a Bíblia usa é justificado, e justificado significa tornado justo. E a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então, restaurado, tornado justo, esse rádio renovado começa a sintonizar a frequência do céu novamente. Você foi gerado para sintonizar a frequência do céu, e para ouvir a voz de Deus, para ouvir a voz do teu Pai. E quando a voz do teu Pai se manifesta, ela diz assim, que você é filho. Identidade de filho. Amados, pensa no teu nome agora. Fala bem baixinho aí, sussurrando o teu nome. Fala para mim o teu nome. Está com medo de falar o teu nome? É loucura, mas fala. Por que eu estou te perguntando isso? Se alguém chegasse para você e dissesse que teu nome não é esse que você disse, mas é outro, você acreditaria? Se alguém chegasse com um documento, uma certidão de nascimento e dizer: não, teu nome não é esse, teu nome é esse aqui, ó.
está registrado aqui. Você acreditaria? Nada na terra poderia te provar o contrário, ou te convencer que o nome que você carrega não é esse. Porque já está na tua identidade, já faz parte da tua essência. Esse é o ponto que eu quero chegar com você a respeito de uma identidade de filho. Se perguntasse quem é o seu pai biológico, você saberia falar, ou pelo menos se você é adotado, quem foi a referência de pai ou de mãe que você tem, e nada falaria ao contrário. Ainda falando sobre adoção, tem um ponto interessante que foi falado aqui dias atrás, sobre a adoção na cultura judaica. Na cultura judaica, um filho biológico, ele pode ser deserdado. Filho biológico pode ser deserdado. Mas nessa mesma cultura, um filho adotivo não pode ser deserdado. O que isso tem a ver com a gente? Nós somos filhos por adoção. Nós fomos enxertados. Deus te trouxe de volta das trevas. E você foi feito filho de Deus em Jesus. E esse filho de Deus em Jesus, ele não pode ser deserdado. Deus não pode mudar de ideia a respeito disso. Agora, você pode abrir mão da herança. Essa é uma decisão sua. Você pode andar nessa vida como quem abre mão da sua herança. Mas isso é o teu livre-arbítrio. Mas Deus nunca mais vai se arrepender do que Ele fez. O ato de Jesus foi perfeito e foi para sempre. E Ele alcança todos aqueles que creem e aqueles que perseveram. Agora, continuando sobre essa identidade de filho. O nome Elias, ele significa só o Senhor é Deus. Que nome maravilhoso. Você colocaria esse nome no seu filho? Talvez Elias sim, mas seria a coragem de só o Senhor é Deus de Oliveira. Você falaria isso hoje? Pois é, essa reação é que acontecia naquela época. Porque Elias significava isso, ele estava falando, só o Senhor é Deus. Agora você imagina uma cultura onde o povo estava contaminado, onde se adorava Baal. E imagina aquela criança brincando com seus outros colegas, que são servos de Baal. Estavam lá as criancinhas jogando futebol. E de repente, não sei se isso aconteceu comigo já aconteceu. Quando você está brincando bem longe e a tua mãe grita lá de longe, bem alto: "Ei, menino!" Chama pelo nome. E você fica meio constrangido assim, vai correndo para não passar tanto mico, né? Agora você imagina os pais. Pensa bem, para colocar um nome desse num filho, tinha que ser crente ou não? Para falar só o Senhor é Deus. E de repente os pais de Elias gritavam de longe: "Só o Senhor é Deus!" E aquele menino olhava assim e vinha correndo para os pais. Agora, isso gerava uma revolta no meio dos vizinhos, no meio do povo, porque, mas como assim só o Senhor é Deus? Deus é Baal que está aqui, traz colheita, traz chuva. Que coisa de crente é essa? Porque muitas vezes é assim hoje. Se pessoas colocassem o nome do teu filho de só Jesus salva, e você chamasse só Jesus salva, as pessoas ririam, seria constrangedor. A gente põe poderoso, Josué, Jesus, Joshua, enfim. Mas o fato era esse. Agora tem um outro ponto muito forte nesse nome, porque o pai, querido, o pai ele tem uma função. Ele determina e ele comunica a identidade do filho. E ali, quando os pais de Elias falavam para ele e chamavam o nome dele, eles estavam afirmando a identidade. E ele estava olhando para o menino dizendo: só o Senhor é Deus. Porque o menino vinha tanta coisa acontecendo, tanta coisa errada acontecendo no meio dele, mas os pais chegavam e me falavam: só o Senhor é Deus. E aquilo ficou no coração de Elias. O nome dele foi um nome profético. O nome dele determinou a identidade dele. Primeiro de tudo, você precisa ter certeza da sua identidade como filho de Deus. Amados, nós precisamos ter essa certeza, essa identidade. Porque é o primeiro ponto que Deus quer ativar na tua vida. João 12 fala que todos que receberam o Senhor receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Sabe, antes de Deus te levantar como profeta, antes de Deus te levantar como mestre, como um apóstolo, como um evangelista ou como um pastor, Deus quer te levantar como filho. E eu falo isso literalmente porque
Muitos sem Deus estão aí vivendo condições extremas de destruição, de opressão, de morte. E Deus quer te levantar, Ele quer te transportar, como diz a Bíblia, Ele quer te transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Ele quer te transportar, e Ele quer te fazer filho. Se você ainda não é filho de Deus, se você ainda não recebeu Jesus, hoje é a sua oportunidade de mudar completamente a sua vida. Você pode entregar a sua vida a Jesus e se tornar filho. E como filho você vai se tornar semelhante ao Pai. Queridos, essa ideia de ser parecido com Deus, ela começou lá no início de tudo. Gênesis 1:26 fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. O projeto de Deus de te fazer parecido com Ele foi antes de você nascer. Não é uma questão de evangelho, não é uma questão de salvação, foi antes de Jesus. O propósito já era esse. E parecido com Deus, você vai pensar como teu Pai, vai falar como teu Pai e vai agir como teu Pai. Essa é a proposta. E como filhos nós somos herdeiros, temos a herança de Deus por nós e em nós. Quando as pessoas nos olham, devem ver o nosso Pai. Nosso nome deve trazer menção ao nome do nosso Pai. O nome de Elias era uma resposta confrontadora para aquela geração. Quando nós sabemos quem realmente somos em Deus, nada poderá tirar de nós essa identidade. O resultado disso será uma vida que expressará a verdade, e isso poderá incomodar algumas pessoas ao ponto de sermos chamados por elas de perturbadores. A presença de um cristão genuíno constrange. A presença de um cristão genuíno no meio de pessoas que estão muitas vezes vivendo perdidas constrange. O cristão genuíno, ele é um acabador de festa. Está lá a mesma família muitas vezes corrompida, mas quando chega o crente, opa, vamos parar de falar palavrão que chegou o crente. Vamos parar de fofocar que chegou o crente. Opa, não vamos, passa esse videozinho aqui no WhatsApp, mas não passa para o fulano não, porque ele é crente. E as pessoas se constrangem, ou pelo menos é para constranger. Ou pelo menos é para ser. Porque nós não fomos chamados para estar na roda dos escarnecedores. Nós fomos chamados para ser luz. Não que você não vai encontrar os seus parentes, não que você não vai encontrar os seus amigos, mas a proposta e o propósito são diferentes. A proposta agora é ser luz. A proposta também não é acusar. Amado, eu vou te explicar uma coisa. Pessoas que ainda não entregaram a Jesus, não adianta você falar que o que ela está fazendo é pecado. Não adianta. Porque na concepção dela não tem nada a ver. Pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, você tem que ganhar o coração delas. Você tem que comunicar amor para elas. E o que Deus faz na tua vida vai começar a ser observado por elas. Elas vão perceber, meu Deus, a vida desse cara é diferente. Eu quero mais disso. Agora confrontamos aqueles que conhecem a palavra. Confrontamos aqueles que já tiveram uma experiência com Deus. Não para reprovar, não para condenar, não para matar, mas para projetar, para edificar, para tornar mais forte, para ir além. Querido, você foi chamado para ir além no teu destino profético. E o povo de Israel conhecia a palavra, o povo de Israel conhecia o Senhor, mas o povo de Israel estava contaminado. Segunda verdade, um Elias dessa geração reconhece o seu chamado, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A natureza aguarda, espera, anseia com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem. Levantem, vivam como filhos. Você tem um chamado, você tem uma missão. E aí a pergunta que fica é: nunca ter sido chamado de perturbador é um mérito ou está faltando algo nas nossas vidas? Essa palavra devia trazer inconformidade. A pergunta que fica para nós é: qual é o seu dom? Amados, semanas atrás tivemos aqui o apóstolo Géser, e o Gessier e o apóstolo Josué. E eles falaram de forma muito preciosa sobre a ativação dos 5 ministérios.
os pastores, evangelistas, profetas, mestres e os apóstolos. E a compreensão que eu tenho, amado, e a Bíblia diz que isso é para edificação do corpo, é para edificação da igreja. Às vezes nós imaginamos isso como títulos de nobreza, mas não se trata disso. São dons de serviço, são dons de Jesus. E a proposta de Deus para a igreja é que haja centenas de cada um deles. Centenas de profetas, centenas de apóstolos, centenas de pastores, centenas de evangelistas, centenas de mestres. Na minha opinião, cada célula deveria ter pelo menos um de cada. Porque seria a convicção de que essa célula iria fluir de maneira eficaz, reprodutiva. E nós precisamos fluir. Eu te pergunto, qual é o teu dom? O que é que arde no teu coração? Você se já imaginou sendo usado por Deus? Fecha os teus olhos agora por 5 segundos e começa a imaginar. Sabe, começa a ter a tua visão. Eu tive uma visão há muitos anos atrás. Enquanto você fica com os olhos fechados, eu falo. Não fica só acordado, não dorme não. Mas começa a visualizar. Eu tive uma visão sobre o meu destino à minha frente, e o que eu vi muitas vezes num lampejo de 5 segundos foi, eu estava num local seco, como se fosse a África, e nesse local tinha milhares de pessoas, e essas pessoas estavam ali esperando que eu fosse declarar uma palavra, e a palavra, eu não sei o que eu disse naquela visão, mas uma coisa é certa, depois que aquela palavra foi pregada, pessoas se quebrantaram, pessoas choraram, e a sensação de que elas tinham sido libertas. E está eu aqui 15 anos depois falando para vocês aqui, essa visão tem se cumprido. Agora eu imagino como você se imagina sendo usado. É pregando a palavra, é abraçando alguém, é intercedendo por alguém, é cuidando de alguém. Querido, eu quero ativar o teu dom nessa tarde, o teu ministério nessa tarde. Você foi chamado aqui para ser ativado, porque você é a resposta dessa geração. Pode abrir os teus olhos. Mas começa a visualizar assim em ti, porque Deus tem promessa na tua vida. E as promessas que Deus tem na tua vida é para abençoar muitas pessoas. Promessa é para abençoar, querido. Muita gente vai ser abençoada. Foi assim a promessa de Abraão. E por meio da tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Que Deus te chamou para fazer. Deus não te escolhe pelo que você faz. Deus te escolhe pelo que você é. Se você entende que é filho, automaticamente começa a ser ativado o teu ministério. Glória a Deus. Terceiro ponto. Um Elias dessa geração, ele gera uma santa inconformidade com o que está errado. Romanos 12, 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Alguns cristãos usam Deus como um amuleto. E quando se usa Deus como um amuleto, tudo que essa pessoa quer é que Deus conceda bênçãos para que ela viva na aparência do mundo. Deus, me faz um milionário para eu andar por aí de iate, com um carro esporte e uma casa num condomínio de luxo. Mas Deus não te chamou para você usá-lo, porque Deus não é usado por ninguém. Deus quer te abençoar com certeza, Deus quer te prosperar com certeza, Deus quer te fazer viver num lugar maravilhoso. Querido, Jesus foi preparar lugar para você no céu. E não tem lugar melhor do que o céu, onde lá a rua vai ser de ouro. Meu Deus, como será isso? Então Deus tem um lugar maravilhoso para você, mas a tua prosperidade tem propósito. Fala para você mesmo, a minha prosperidade tem propósito. Isso é uma chave poderosa, porque todo propósito atrai os recursos. Começa a colocar propósito nas tuas finanças, você vai ver que Deus vai prosperar. E eu estou falando de propósitos espirituais, propósitos do reino, propósitos que são a propagação do evangelho. Mas ali, naquela geração, Elias era um de 7.000 profetas que ainda estavam em Israel e serviam ao Senhor. Todos adoravam outros deuses, mas Elias sabia quem ele era em Deus, sabia do seu chamado, e não se conformava que todo o povo não reconhecesse Deus como Senhor. Sabe, está até na moda ser evangélico, mas poucas pessoas têm experimentado mais da presença de Deus. Existe mais da presença de Deus para cada um de nós. Existe uma presença gloriosa que está aqui ansiando para tocar a tua vida, entrar no teu coração e mudar a tua história e te fazer uma pessoa nova. É Deus que levanta profetas, e Deus quer te levantar nessa noite. Quem não influencia é influenciado. Quarto e último ponto. Um Elias desta geração
é um agente ativo na transformação do mundo. 1 Tessalonicenses 1:8. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Nós somos agentes transformadores. Acabe acusou Elias de perturbar não apenas sua família ou sua cidade, mas toda a nação. Da mesma forma, a igreja em Tessalônica, a mesma cidade onde Paulo e Silas foram presos por estarem perturbando a cidade, começou a espalhar o evangelho de Cristo em toda parte. Somos filhos chamados por Deus, e quando não nos conformamos, transformamos o ambiente. Amados, sinceramente, como é que está o ambiente da tua casa hoje? Será que você vive um ambiente de paz? Será que você está vivendo um ambiente de amor? O amor do marido com a esposa? Amor dos pais com os filhos, dos filhos com os pais? Ou será que tem sido difícil? Será que tem sido afronta dos filhos, desrespeito, desonra? Será que você há muito tempo não consegue ter um diálogo com a sua esposa ou com os seus filhos, algo amoroso? Será que muitas vezes o que tem imperado na tua casa é um clima desconfortável, porque quando um chega o outro sai, porque não quer nem conversar nem falar? Sabe, não se conforme com esse ambiente na sua casa, porque você é a resposta. E quando eu falo que você é a resposta, eu quero trazer uma verdade. Quando um homem ou uma mulher de Deus chega no ambiente, o ambiente muda. E eu quero profetizar que quando você chegar na tua casa, o ambiente vai mudar. Eu quero profetizar que a presença de Deus que está nesse lugar, que toca a tua vida, ela vai ser carregada por você. E o teu ambiente no lar será melhor, porque a glória do Senhor vai chegar naquele lugar. E quando você chegar naquele lugar, você não vai expressar ofensas, você vai expressar o amor de Deus. E o amor de Deus que está na tua vida vai contagiar os teus parentes, porque o ambiente será mudado. E você é a resposta da tua casa em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Sabe, ser a resposta é posicionamento. Ser a resposta não é ser parecido com o mundo. Amado, você não foi chamado para ser parecido com o mundo. Guarde o seu coração, se guarde da maneira como você se veste, se guarde da forma como você está se vendendo nas redes sociais. Não mostre a sua nudez, não mostre aquilo que é constrangedor. Comece a comunicar valores. Comece a apresentar a tua vida no altar. Sabe, essa primeira ministração, ela começa agora e ela vai ser um ativador na tua vida. Continue vindo nas próximas mensagens, porque Deus vai te levar cada dia para um nível mais profundo e melhor. Agora eu quero te falar, essa mensagem não é sobre capacidade. Porque se você fosse me perguntar se eu me sinto capaz de ser a resposta, eu te falo com toda a sinceridade, eu humanamente não me vejo capaz de ser a resposta. Mas essa pregação é sobre identidade. Então a pergunta não é se você é capaz, a pergunta é se você quer ser. Então a minha pergunta é: quantos querem ser a resposta de Deus nessa geração?